Que jogo no Maracanã! Mas e aí? Tem uma vaguinha ainda pro Pedro na Copa? Fala, meus jogadores! Enzo Abade na área e hoje vamos falar de Flamengo 2, Vasco 2, que foi um daqueles clássicos que fica na memória pra sempre, que fica na cabeça pra sempre. Com o Pedro jogando muita bola e com o Ancelotti vendo de pertinho na arquibancada, olhando tudo de perto. Será que tem uma vaguinha ali pro Pedro ainda na Copa? A gente vai falar disso hoje, mas também o Vasco, hein? Não desistiu e buscou um empate no finalzinho, no apagar das luzes. Bora falar desse jogaço porque tem muita coisa pra gente analisar hoje, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os seus amigos, sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqueles vão aprender a gostar e vão ficar aprendendo de tudo do mundo da bola. E hoje eu tô estreando a nova camisa do Brasil aqui, que eu comprei. Então é isso e bora começar! Pessoal, ambas as equipes vinham para campo com as escalações que estavam mostrando aí na tela. Por parte do Vasco, a gente tinha algumas surpresas na escalação de Renato Portaluppi, mais conhecido como o Renato Gaúcho, com ausências no time titular por lesão nenhuma, só por escolha do Renato mesmo, com ausências no time titular de Andrés Gomes e de Nuno Moreira, dois caras que vêm fazendo ótima temporada, e o Pumita Rodrigues jogando de ponta. Então isso também me surpreendeu muito e também muita gente quanto essas mudanças. Mas vamos falar a verdade, no primeiro tempo não funcionou muito, mas no segundo já a gente vai chegar lá, mas meio que funcionou. E por parte do Flamengo, a ausência, é claro, do Arrascaeta, porque teve que operar aqui, né, o ombro, né, teve uma lesão no ombro, pode ficar fora da Copa, mas provavelmente vai voltar antes. E a gente tem o Paquetá, que teve uma lesão na coxa, mas já tá de volta. Mas era desfalque para esse jogo por parte do Flamengo, por parte no time do técnico de Leonardo Jardim. Esse que era um jogo para comemorar 11 vitórias do Flamengo nessa era Leonardo Jardim em 15 jogos. Mas o Vasco interferiu, mas bora começar pra gente analisar esse jogaço. A bola rola com uma posse de bola maior do Flamengo, claramente. O Vasco em si no primeiro tempo demorou muito para conseguir levar perigo para o gol do Rossi, enquanto o Flamengo ficava mais com a bola. E no primeiro lance de perigo do Flamengo, o Pedro ali meio que quase entrando na área, ali na entrada da área, ele dá um chapéu lindo, se eu não me engano, ali no David, e aí ele consegue, quer dizer, eu acho que no Adson, e aí ele dá um chapéu lindo, toca para o Samuel Lino, que cruza para o Pedro, aí num bate-rebate lá dentro da área, ele consegue dar um toquinho para tirar dos pés do zagueiro e faz um belo gol, pegando na veia essa bola, fazendo um golaço para o Flamengo. E o que tá jogando o Pedro é brincadeira. E agora, vamos falar um pouco de seleção brasileira? Porque nos últimos dias vem muito questionamento de muita gente. Eu ainda não me pronunciei aqui no canal. Esse é o grande dia para eu me pronunciar sobre isso, que é o Pedro ainda tem uma vaguinha ali na Copa do Mundo, na seleção brasileira? Na última Copa, o Pedro estava, fez até gol de pênalti, marcou gol de pênalti contra a Croácia. Mesmo o Brasil perdendo, o Pedro fez até que uma boa partida quando entrou lá contra a Croácia. E agora vem jogando muita bola. É um cara que por lesões, por aspectos físicos, não estava no radar nem do Ancelotti, nem na época do Dorival há muito tempo. E agora mesmo, nessas últimas semanas, que vem entrando no radar por ter melhorado fisicamente também. E tá jogando muita bola. E é um cara que quando está 100%, que é como ele está agora, é um cara muito bom. É o melhor atacante que a gente tem no futebol brasileiro. E sorte que ele também é brasileiro. É um cara muito diferente tecnicamente, a gente vê o jogo dele, é um jogo, é um futebol que é legal de ver, é um 9 que é mágico, é um 9 que tem um nível técnico muito diferente dos outros, muito acima dos demais, consegue dar chapéu, consegue dominar de costas, ele faz tudo parecer fácil e é um cara que abre o leque, abre o jogo, também ajuda o Flamengo
a construir as jogadas. É um estilo ali Harry Kane também, só que eu vou falar aqui com nível técnico se bobear até mais acima, pra dar chapéu, pra fazer essas coisas que são mais difíceis, mas que o Pedro faz parecer fácil. E aí, por parte disso, eu queria ter ele na Copa do Mundo. Eu acho que a gente só não contava ele no radar aqui nos últimos vídeos, porque por conta disso, do aspecto físico, a gente já esperava que o Pedro não estaria perto do auge dele físico até a Copa do Mundo, mas agora o jogo mudou, o jogo virou, e agora vem esse questionamento. Eu quero ele na Copa do Mundo. Só que tem muito a questão de espaço, são 26 convocados, 9 atacantes. Desses 9, a gente tem praticamente ali uns 6 já confirmados. E dentre esses 6, 3 estão disputando vaga ainda. O Endrick, o Igor Thiago, o Neymar, o Ryan e agora o Pedro. E 2 desses vão ficar de fora. Então, provavelmente, 2 desses meio que já estão confirmados para brigar por essa vaga, que é o Igor Thiago e o Endrick, que não foram confirmados pelo Ancelotti, mas provavelmente vão para a Copa, e só fica uma vaga. A gente tem o Neymar, que é o craque da geração que todo mundo quer na Copa. A gente tem o Pedro, que é quem a gente está falando em questão agora. E a gente tem também o Ryan, que é um cara que fica um pouquinho mais de fora nessa discussão, só que hoje também fez gol lá no Bournemouth, vem jogando muito bem, e é um cara que também não sente o peso da camisa da seleção. É uma dúvida muito difícil, mas a gente vai deixar essa dúvida para o outro vídeo. A dúvida de hoje era o questionamento: o Pedro tem que ir para a Copa? Na minha opinião, tem. Na minha opinião, eu acho que se não fosse negócio de espaço, tinha que ir para a Copa. Só que ainda tem muito pra gente ver ainda, porque a gente tem o Neymar, o Ryan e o Pedro brigando por uma vaga. É muito apertado. Então, o Pedro, se não fosse isso daí, pra mim, eu consideraria, com certeza, e o Ancelotti já mostrou que considera também isso, porque foi hoje no Maracanã ver o Pedro, não só o Pedro, também como o Paulo Henrique do Vasco, o Léo Pereira, mas principalmente o Pedro, é claro, que vem rolando muitos questionamentos ali nas redes sociais, também na cabeça do Ancelotti, com certeza, sobre o aspecto físico, que já tá muito melhor, ele tá praticamente em seu auge físico. E agora foi muito potencializado com o Leonardo Jardim. E vem agora brigando, está no radar agora do Ancelotti. Principalmente hoje tem mostrado mais isso pelo Flamengo. Falando mais dentro do jogo, a gente ficou uns minutos aqui falando do Pedro, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas aos 30 minutos também a gente tem um lance do Luiz Araújo, que ele chuta, a bola ia lá no cantinho, ia entrar para o fundo das redes. O Paulo Henrique tira ali de calcanhar, meio que no susto, só que foi uma salvada muito grande ali pro gol do Léo Jardim. Aos 31 minutos, logo depois, a gente tem o Plata num lance com uma bela defesa do Leonardo Jardim, uma jogada meio que ensaiada ali de escanteio do Flamengo. O Plata pega de primeira e é lá no cantinho. O Leonardo Jardim tem um ótimo reflexo, consegue fazer uma ótima defesa. O Léo Jardim também é um ótimo goleiro, dando menção honrosa aqui pra ele. Depois disso, mais aos 35, 40 minutos mais ou menos de primeiro tempo, a gente tem um gol anulado do Vasco por impedimento claríssimo, e o Vasco começava a criar chances, começava a levar um pouco mais de perigo para o Flamengo, mas o primeiro tempo acaba dessa forma, pós de bola maior do Flamengo, o Vasco assustando, começando a assustar aos 35 minutos, teve gol anulado, e também teve o gol do Flamengo aos 8 minutos, logo no começo, que aí tirou toda a confiança do Vasco. No primeiro tempo, só depois foi deslanchando o Vasco, mas já a gente chega lá. Falei aqui, né, a gente foi pro intervalo e voltando para o segundo tempo, a gente tem aos 51 minutos o Flamengo não começando tão bem quanto começou o primeiro tempo, mas achando uma ótima jogada ali, que não deu em muita coisa no final, na finalização do Plata, mas a gente tem aqui mais uma vez ficando de olho no Pedro. O Pedro numa tabelinha ali com o Lino dá um belo passe de calcanhar, genial, a imagem tá mostrando aí na tela, genial pro Plata, e abrindo o jogo, o Plata poderia ter ido mais e finalizado, era uma grande chance de gol. E aí o que eu falo também para muitos jogadores, isso vale para muitos jogadores. Se usa esse calcanhar do Pedro, sei lá, para um Vinícius Júnior,
que por mais na seleção seja muito diferente do Real Madrid, que hoje em si também fez 2 gols, ganhou nota 10 ali no SofaScore, jogou muita bola. O Vini também hoje contra o Espanhol, um jogo que valia muita coisa pro Real Madrid ali na tabela de La Liga. Se coloca ele para dar esse calcanhar pro Vini, o Vini provavelmente faria o gol. Então a diferença entre dar esse calcanhar pro Plata, não que o Plata seja horrível, mas também não é o Vinícius Júnior da vida. Na seleção pode até chegar perto, né? Mas o Plata às vezes dá uma bobeada, às vezes consegue fazer uns lances geniais. Mas vocês entenderam a minha comparação? Então tem muito disso, um passe genial, genial do Pedro mesmo. Depois aos 58 minutos, mais uma vez o Pedro saindo da marcação, a bola já ia sair, ele tinha se perdido um pouco na jogada com a marcação intensa ali do Paulo Henrique, só que aí o Paulo Henrique apela e pisa no pé do Pedro, é marcado pênalti pelo Wilton Pereira Sampaio, que tinha muitas dúvidas assim se ele ia meio que avacalhar o negócio, né? Por parte pro Flamengo, mas não foi muito que bem isso. Esse daí até falando que não foi pênalti, não tem como, gente. Pisão direto ali no pé do Pedro, não tem como. Impede o Pedro de prosseguir na jogada, por mais que eu acho que ele não ia pegar a bola. Foi pênalti, com certeza, falta, sem cartão amarelo mesmo, mas foi uma falta. Por mais seja sem querer, é pênalti. E aí, quem vai pra batida é o Jorginho. Jorginho não erra, não usa o pulinho tradicional, mas do mesmo jeito faz, mudou o estilo de bater. Só que a eficiência não muda nadinha por parte do Jorginho, dos melhores cobradores de pênalti da atualidade, não só no futebol brasileiro, mas no mundo todo. E depois disso, aos 76 minutos, a gente tinha mais Flamengo. O Vasco tinha crescido um pouco mais nesse momento, mas o Flamengo, quando tinha a bola, levava perigo também com Plata aos 76, fazendo uma jogadaça, limpando um, limpando dois da zaga do Vasco, abrindo pra canhota, que é a perna boa, e batendo de perna esquerda aberto. O Léo Jardim foi obrigado a fazer uma bela defesa e depois, aos 79 minutos, também teve que fazer uma bela defesa, agora contra outro Léo. O Léo Pereira, que tem se mostrado cada vez mais ser um ótimo batedor de falta, e ele bate muito bem agora por cima da barreira. Só não entra porque tem outro Léo do outro lado ali defendendo as traves do Vasco e consegue fazer uma ótima defesa na cobrança de falta. E aos 82 minutos, quando o jogo era total do Flamengo, era não que o Vasco não levava perigo, o Vasco tinha boas chances, mas não tão chances tão perigosas, tão descaradas como a do Flamengo. Então imaginava-se muito que estava mais perto do Flamengo fazer o 3-0 do que o Vasco fazer o 2-1, mas não acontece. Futebol é futebol, e futebol, por isso que a gente chama esse esporte, porque pode acontecer a qualquer hora. O time pode estar horrível, não era o caso do Vasco, mas também não estava às mil maravilhas para a equipe do Renato Portaluppi, e faz o gol com o Robert Renan para ficar vivo no jogo. Segundo gol do Robert Renan pelo Vasco, apenas o primeiro nesse Brasileirão. Betana agora de 2026, gol do Vasco para ficar vivo no jogo aos 82 minutos. E aí depois o Vasco pegou a bola e tudo mais, só que aí depois a gente já pensava, vai ficar no 2-1 mesmo, porque era praticamente o último lance ali, quando o Pumita, se eu não me engano, pegou a bola ali e vinha pra jogada, o cruzamento acontece na cabeça do Hugo Moura. E o herói improvável acontece, lei do ex, até informação. Não sei se vocês sabiam, mas lei do ex, o Hugo Moura já jogou um pouco pelo Flamengo. Aos 90 minutos mais 7, no último lance do jogo, literalmente, gol do Vasco. Na cabeça do Hugo Moura, no cantinho, o herói improvável acontece e o Hugo Moura faz o gol para o Vasco. Fazia muito tempo que o Vasco não ganhava do Flamengo. Foi hoje que ganhou? Não. Mas teve um empate heróico que foi muito bom, tanto para a tabela também, quanto para a história desse clássico. Que jogo bom de assistir, porque de um lado a gente tinha o Pedro, que estava jogando uma barbaridade, que a gente já falou dele nesse vídeo, estava jogando muita bola. O time do Flamengo também em si estava jogando muita bola. Léo Pereira, Alexandre também, que são jogadores da seleção brasileira. Daqui a pouco chega a Copa e a gente já tá pensando na nossa amarelinha. Já comprei até o traje aqui da seleção brasileira, muito bonito no caso, tá?
Mas voltando pro jogo, de um lado a gente tinha o Pedro e o time do Flamengo jogando uma barbaridade, mas de outro lado a gente tinha a vontade e a raça que tem o Vasco, que sabe sofrer, mas também sabe ter heróis improváveis. Já virou várias vezes contra os times do G4, contra o Palmeiras ganhou de virada, contra o Cruzeiro ganhou de virada, contra o Fluminense já ganhou de virada, e agora não vira o jogo, mas empata. Um empate heróico para o time do Vasco, que é para se comemorar muito, que pode ser um pontapé inicial para uma evolução muito grande dos Gigantes da Colina. Então, o Vasco se mostra ter raça, ter coração, e esses jogadores que o Vasco precisa são jogadores que jogam, dão a vida pelo clube, porque o Vasco merece. De toda a história que tem que estar no topo. O que vem se mostrando muito difícil atualmente, mas agora pode ser um pontapé inicial para uma revolução ali no time do Vasco. Ok, gente? Falei do Pedro, falei do Vasco, teve muita coisa pra gente falar hoje, mas a parada é a seguinte: se vocês gostaram do vídeo, por favor, gente, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, a gente está rumo a 2.500 até começar a Copa, até a Copa. A gente vai ter ótimas coberturas também, tanto desses jogos do Brasileirão quanto no futebol europeu. Nessa próxima quarta tem PSG e Bayern, na última semana foi um dos melhores jogos da história da Champions. A gente vai ter nessa semana um jogo que promete até ser melhor, que vai ser um jogo decisivo. O PSG está na frente por um gol de diferença. O próximo jogo vai ser na Allianz Arena. E na Copa a gente vai ter uma cobertura histórica aqui no canal. Vai ser uma das maiores coberturas do YouTube, de todas as redes sociais. Vai ser aqui no canal Enzo Abadio. Então, para você ficar por dentro de tudo, já faz tudo isso que eu te falei. Se tem gente que gosta de futebol, também se não tem gente que não gosta de futebol na sua família, aqueles vão aprender a gostar e aqueles vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. É isso, vou ficando por aqui. Falamos de muita coisa também, já dei o recado pra vocês sobre tudo isso. É isso, vou ficando por aqui. Fui!